Estamos iniciando mais um Casos Empresariais Podcast, uma parceria da Conexão com Z e da Toledo Prudente Centro Universitário, com o apoio do programa Semente Educação. Sou Wilson Kunze e hoje contamos com a presença de alguns convidados ilustres que eu vou pedir para se apresentarem daqui a pouco. Sejam todos muito bem-vindos. É um orgulho contar com vocês aqui na bancada. Agradeço a nossa audiência por nos acompanharem e peço que vocês, além de se inscreverem aqui no canal do YouTube, nos sigam nas redes sociais, bem como compartilhem todo o conteúdo de valor que aqui apresentamos. O Casos Empresariais Podcast é um espaço que propicia a troca de ideias e conhecimentos sobre os livros do Casos Empresariais, a tomada de decisão na prática, que está disponível para aquisição na plataforma da Amazon, tanto em formato físico como em e-book. Agradeço ao Igor e à Toledo Prudente pela parceria. E eu vou pedir para o Igor começar se apresentando e apresentar os nossos queridos convidados. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês já me conhecem, né? Já sou figurinha carimbada aqui nos podcasts. Hoje vamos dividir o microfone, então vocês vão perceber uma logística diferente para quem estiver acompanhando pelo vídeo também. Então, vou pedir para cada um se apresentar, mas estamos hoje aqui com o Rui, reitor do ENIAC, instituição de ensino lá de Guarulhos. Estamos aqui com o Pedro, vice-reitor do ENIAC também, e com o professor Celso Lopes, CEO, ó que chique, hein? Opa! CEO do programa Semente. Então, ele é o CEO da Semente Educação, vai contar um pouquinho aqui pra gente sobre a nossa matriz de referência, que já temos tratado sobre ela nos episódios anteriores. Então, Rui. Vamos lá. Eu estou nessa batida aí de professor há 50 anos já. Né? Tá? Quase minha idade, hein? Opa, garoto. E também estou como empreendedor, né? E gestor escolar há mais de 40. Né? Então tenho bastante experiência aí. Estou aqui visitando pelo nosso consórcio do G7 a Toledo, que é uma instituição de excelência. A gente está adorando a visita aqui, né? Estamos fazendo a nossa reunião. E vamos que vamos ver aí os casos, vamos poder trabalhar legal aí hoje. Bacana. Obrigado, eu sou o Pedro Guério, sou vice-reitor lá do ENIAC, tenho uma trajetória aí fora do mundo acadêmico, no mercado financeiro, e nos últimos 10 anos pivotei a carreira aí para me envolver mais nessa parte educacional, que assim que eu coloquei os pés aí me apaixonei e estou trabalhando bastante. Quero aprender mais aí com vocês. A viagem e a visita hoje aqui foi sensacional. Muito obrigado mais uma vez. E aprender hoje aqui no podcast com todos. Legal. Eu sou o Celso, eu sou médico de natureza, educador por opção e felicidade e CEO por acaso. Boa. Eu acho que é um prazer estar aqui podendo compartilhar e trazer um pouco de ciência para uma área que tem muita neblina. Então, é um prazer estar aqui com a Toledo e nos casos empresariais contribuir de alguma forma. Bacana. Bom, pessoal, o caso de hoje é o caso 24 do livro, que apresenta uma descrição aí da história que aconteceu dentro de um caso que aconteceu dentro de um atacado de autopeças e que contém aí um personagem principal. Vou dizer que é um personagem talvez muito característico em muitas empresas, né, que é o Joel Brandão. É um cara que foi contratado por um amigo próximo na época, 13 anos atrás. Esse amigo era diretor comercial, então foi mesmo por indicação. Então faz 13 anos que esse cara está nesse atacado. Ele é o gerente comercial, mas ele tem tido aí algumas coisas que eu acho que se relacionam muito com a nossa matriz de competência do projeto Semente Educação. Tá? Então, acho que a gente consegue fazer uma discussão legal em cima disso. Tá? Uma característica do Joel Brandão é que, assim, ele não parava em nenhuma empresa anteriormente por mais do que 4 anos. Então, é um cara que pulava de galho em galho, chegava a fazer bicos nesses momentos que ele ficava desempregado. Então, são algumas situações interessantes. E nessa empresa ele ficou, mas ao indicativo que talvez ele tenha ficado por muito tempo justamente por
indicação de um amigo, né? Então a gente pode começar, por exemplo, discutindo essa questão, né, da indicação, né, até onde uma indicação de pessoa realmente é valiosa para uma empresa que precisa dar resultado, precisa entregar lucros, né? E aí a gente pode ao mesmo tempo avaliar dentro da matriz aonde que esse cara está se enquadrando, o que está acontecendo. E aí, obviamente, o conhecimento do Celso é extremamente importante aí para nos guiar nessa jornada. Então, Celso, eu já deixo a primeira bola para você. É muito difícil quando a gente fala de termos tenho desenvolvido ou não tenho desenvolvido, né? A matriz ela é parecida com músculos. E a gente pode estar usando ou não usando esses músculos, né? Sim. Acho que eu vou começar pela indicação. Quem indicou provavelmente não tinha o respeito para a ocasião para com os gestores da empresa, né? Quando a gente opta por um ganho pessoal de amigo em detrimento de um contrato, então eu acho que a família dá uma habilidade aí. Com certeza, nesse caso, não dá para a gente falar que é pouco desenvolvido, mas nesse caso, a musculatura não estava sendo utilizada com certeza. Além da família da autogestão, que é a responsabilidade. Eu acho que temos aí pontos importantes na indicação. Eu estou falando agora de onde nasce a história, né? Sim. Pode discordar? Pode compartilhar. Pode discordar? Pode discordar. Claro. Eu acho muito... Eu confesso que eu não li o caso inteiro, mas eu não sei se está convencionado, se a empresa é grande, se a empresa é pequena, se ela é média, quantos funcionários ela tem. Não, isso tudo está em aberto. Porque no caso de uma empresa pequena, eu acho que o processo seletivo natural é a gente procurar pessoas que são próximas da gente, ou amigos, né? Para poder fazer junto a coisa acontecer, né? Como startup que é hoje e tal, e como eu comecei nas empresas pequenas. Mas concordo totalmente com você, que dentro de uma organização que já tem compliance e tudo, é impossível o diretor-geral fazer um quem indique, né? Vem aqui, eu que indiquei, entra pela janela, vamos embora, né? Tá certo? Tá, então você queria fazer isso aí. E só um adendo, acho que tem uma coisa muito importante, que assim, tem a questão de você fazer a referência e tem a questão de você fazer um processo seletivo robusto. Não diria nem apesar, né? Eu acho que a referência deve ser parte desse processo seletivo. Eu digo isso porque se você tem uma cultura forte, uma empresa que tem uma cultura muito robusta e os seus colaboradores têm essa matriz bem desenvolvida, o ideal é que eles tragam pessoas que eles enxergam que serão bons pares para eles mesmos, né? Então, acho que o teu maior agente de recrutamento e seleção vai ser o seu time, que está enxergando pessoas que eles querem trazer para o time deles e vão referenciar esse pessoal. Mas isso não impede, pelo contrário, que você tenha um processo muito robusto de seletivo para garantir que realmente aquela referência faz sentido ou não. Tá. Inclusive, acho que no mercado tem muita empresa que valoriza isso muito, né? Fala, vou pagar você se eu contratar alguém que você está me referenciando, né? Em vez de pagar o headhunter, eu pago o meu colaborador. Isso é boa, hein? Pô, quem indica ainda ganha algum. No banco, eu trabalhei em alguns bancos que tinham essa prática dentro, né? Se você referencia alguém e a gente contratar, tem um bônus para você, em vez da gente pagar o headhunter. É o que eu falo, né? A contratação, você não pode dispensar o processo seletivo, né? Acho que esse é um ponto assim fundamental. Apesar de que a gente vê isso muito acontecer no mercado, tá? As empresas, as pequenas e médias, contratam muito por indicação e só descobrem realmente se valeu a pena ao longo da jornada, né? Uhum. Que é o caso aqui, né, desse rapaz aqui, que é o Joel Brandão. No caso do Joel ainda, a gente tem já alguns indícios, né? Que não vai o cara rolar. não para em empresa nenhuma, não consegue se estabilizar no emprego. E da leitura do caso, a gente tem também algumas... Tem uma outra coisa interessante, né, itens. Igor, aqui, que é a questão de... Ele só busca atualização quando ele é forçado, ele, né? Ele não se atualizava iniciativa. E só se atualizou quando falaram assim, ó, ou você se atualiza ou você vai ser mandado embora. Então já tinha alguns indícios, né? E aí tem o QI que acaba, né? O quem indica, que acaba atrapalhando. Então concordo plenamente com o Pedro. O quem indica não é um problema em si, mas o problema é só agir pelo quem indica. Pela indicação. Só porque o Rui me indicou alguém, opa, beleza, vem cá, vem pra dentro. Pode falar palavrão aqui, pô?
Pode falar, pode falar palavrão. Porque tem... Então tá bom, não te dediquei ninguém, porra. Não, tava até assustado, falei, vixe, lá vem coisa, né? Mas não, é tudo bem. Então, e um outro detalhe, né? Esse cara tá durando 13 anos na mesma empresa e tem uma informação importante aqui, né? O desempenho dele é mediano. Né? Um cara que nunca chegou no topo em nenhum momento de ser excepcional, né? Sempre mediano. E aí tem uma outra situação que acontece aqui, ele está muito próximo da aposentadoria, né? E aí, assim, aparentemente ele está pensando assim, não é mais um ano e pouco e eu estou aposentado, aí eu vou curtir a vida. Aí são duas situações, né, que eu queria que vocês comentassem, a gente trocasse algumas ideias e que são situações que a gente presencia e eu presenciei, tanto é que está no caso aqui, na vida real, tá? Dentro das empresas pelas quais eu passei. Uma questão é a questão de você, chegando perto da aposentadoria, se acomodar. Não, eu já tenho 13 anos de empresa, estou de boa, né? Só que aí, nesse caso específico do Joel, o que está acontecendo? Ele gerencia um time ele tem uma região que ele abrange ali, e ele gerencia um time de, se eu não me engano, 5 vendedores, né? Representantes comerciais. E esses representantes comerciais já estão começando a reclamar dele, né? Que ele fala, não, eu estou próximo a aposentar, e assim, não está deixando de dar o apoio, né, a esse time. E essas pessoas tirou o pé do acelerador. Tirou o pé do acelerador e está deixando, na verdade, o time desamparado. Tá? Ou seja, se antes já tinha um problema do cara ser mais ou menos, agora de vez está aparecendo o problema, né? E essa é uma situação que a gente pode estar conversando. E a outra situação que acho que é muito importante é assim, o sonho da aposentadoria. Né? Aí eu vejo, por exemplo, um amigo aqui do lado que está com 50 anos de profissão. De profissão. Né? E aí o cara aqui, né, tudo bem, 61 anos, ele não tem 50 anos de profissão, mas eu pergunto para você está com vontade de se aposentar? Tirar o pé? Tá louco, ele tá com vontade de me aposentar. Eu não, pô. Ele tá com vontade, ele né? tá, Você se aposenta. Ele é a geração, a nova geração que tá tocando. Mas o negócio, a gente tem muita energia, eu tô com 57 e eu falo assim, hoje eu nunca estudei nem li tanto como eu estou lendo hoje. Né? Por mais que eu tenha tido uma carreira em diversos setores, mas muito longa em banco, mas a gente tem uma vontade de seguir adiante sempre, né? Buscar coisas novas. Né? Eu estou envolvido em tantos projetos hoje como nunca. Aí você acha um cara desse que fala assim, daqui a um ano, quando eu me aposentar, vou curtir a vida. Né? Ele fala aqui no livro, parar de trabalhar e passar a curtir a vida. Esse cara não vai acontecer nada com ele, né? Não sei nem se ele vai ficar na empresa, né? Tá difícil. Mas você me perguntou, eu adoro o que eu faço, eu amo. Ele está dando essa possibilidade de eu não ficar com tanto problema da escola e ficar mais na área acadêmica. Então, a aposentadoria é coisa do passado. Legal. Eu acho que, olhando o padrão, né, a dinâmica, não sei se o ouvinte sabe o caso como um todo já, não sabe, acho que é legal ler para entender o ouvinte. Mas assim, pelo padrão do Joel, quando a gente fala nessas competências, tem que ser padrões sustentados. A persistência, a gente já viu que não é um padrão que vem se mostrando forte, porque ele, a cada 4 anos, sai de um local. O compromisso que ele tem assumido de gerenciar um grupo, porque são 5 pessoas, é um time, que é a responsabilidade e foco, também me parece que não está sendo algo que ele está utilizando na prática. E poderíamos falar que ele está desmotivado, Sim. Mas que seria um entusiasmo, mas me parece que existe um entusiasmo em outras áreas. Quando a desmotivação ela está global, não aconteceria de estar tão motivado para algumas coisas. Então, eu acho que a gente tem um caso típico de um perfil que assumiu um cargo que exige responsabilidades grandes e não está dando conta do recado. Né? Quando a gente olha, na verdade, a matriz, na parte de autogestão, ele peca praticamente tudo, né? Todos os itens, né? Todas as 5, tanto em foco, organização, determinação, persistência e responsabilidade. Sim. Falta tudo aqui para ele, né? Na questão de trabalhar, porque para a festa o bicho é bom, né? Para aposentadoria já curtir a vida, ele Para curtir a vida, ele é bom. Tá determinado. Tá determinado a curtir a vida. Para festa, o cara é conhecido como gente boa, festeiro, negócio de conversar, mas, cara, a entrega de resultado... Quando a gente vai para o outro lado da matriz, a gente começa a olhar o engajamento com os outros e a amabilidade,
começa a aparecer isso, né? Ele é um cara que é muito sociável, é amigo de todo mundo, se dá bem em todas as rodas. Então ele tem uma iniciativa social, ele tem uma assertividade, ele tem uma empatia e ele gera confiança nos outros. Então isso faz com que as pessoas gostem dele. Mas quando passa aqui para a parte da execução e criação de novas ideias, talvez já começa a cair um pouquinho. E acho que vale aqui defender quem fez a indicação, que a gente acabou de bater, né, nesse indicador aí. Porque, Coitado do QI. porque esse perfil que acabou de ser descrito aqui, acho que se enquadra muito bem para um vendedor. Né? Então, talvez até o processo seletivo falasse, poxa, esse cara tem o perfil de vendedor aqui, acho que ele vai se dar bem. E é difícil você fazer numa entrevista avaliação de autogestão. Né? Eu entendo que todas são complexas de se avaliar rapidamente em uma entrevista de meia hora. Mas especialmente, como é que você vai garantir, né, que essa pessoa é organizada, que tem foco, que é determinada. Enfim, acho que tem um pouco disso. O perfil talvez não era tão ruim. Obviamente, 13 anos, alguém deveria ter percebido que dava para mandar ele embora antes. Mas de imediato, talvez não seja uma recomendação ruim. Isso é muito legal que ele colocou, porque Sim. nitidamente o Joel tem fortes competências do relacionamento interpessoal. Isso não tenha dúvida. E ninguém é bom em tudo. Talvez para uma área comercial, esse seria um perfil. E não precisa detonar em autogestão, mas às vezes melhorar 5%, 10%, ele daria conta do recado. Né? Já dá um impacto. Então está né? abaixo, a linha de corte caiu e é como foi dito. Né? Em um ano, ainda faz 13 anos, e parece que o jogo está acabando e ele já baixou meião. Né? Então não tem muito o que fazer. E tem uma outra questão, né? Talvez nunca alguém efetivamente tenha chegado e, vamos colocar, dito a real para ele, né? Apertado Apertado, ele, né? Que às vezes um aperto, né, fazer a ficha cair ajuda bastante, né? Para pelo menos melhorar e subir um pouco de nível, né? Sem dúvida. Qual seria o mais? nome do Joel se ele fosse venezuelano, latino-americano e jogasse futebol? Aí eu não sei, eu deixo para o ponto de vocês. James Rodrigues. Baixou a meia. Você já baixou tá a meia esperando no meio aí do o jogo? próximo clube. Eles são São Paulinos. Só falei, para isso. Tá doendo. Joel James Rodrigues. Tem uma outra questão também, né, que a empresa ela está agora entrando numa fase, né, quando eu falei, por exemplo, que talvez nunca ninguém apertaram no treinamento para buscar fazer um curso de gestão comercial via AD, acabou fazendo tal, depois alguns cursos pagos pela empresa de curta duração, mas sempre meio na obrigação. Mas eu acredito muito fortemente, tá, que a gestão tem uma responsabilidade muito grande, tá? Talvez ele estava assim embaixo das asas também daquele diretor e foi ficando, ninguém queria mexer porque podia estar mexendo com uma ferida maior, né? Ter um problema maior, então foi deixando. O que vocês acham disso? Pode ter acontecido isso também? Com certeza, um medo de uma eventual represália, vamos dizer assim. Isso existe muito, né? Eu vou mexer com o amigo do chefe, vai sobrar para mim, né? A bomba vai estourar do meu lado. Então isso acontece muito. E é realmente uma situação complicada, porque a pessoa está vendo o que está acontecendo, mas ela fica com essa insegurança de, poxa, será que vale a pena eu apontar esse erro e correr o risco de eu acabar sendo o eliminado aqui do time, né? Eu vou querer colocar o cara no paredão e vou eu ser eliminado? Então é uma situação complicada, que demanda um pouquinho aqui de modulação do medo, né? Então ele precisa saber modular esse medo, ele precisa fazer isso de uma forma assertiva, ter essa conversa de uma forma assertiva e talvez até tentar pular algum tipo de degrau no sentido de não vai falar com esse diretor que é amigo, conversa com outro diretor que talvez vai conseguir... Ou se a empresa tem compliance, né, ele pode fazer uma coisa... Sim, aí sim. Colocar... Mas mesmo isso, às vezes, não funciona, porque não, né? eu trabalhei em grandes instituições, não vou citar nomes, obviamente, mas às vezes o compliance não é tão correto como deveria ser. Tá? Então, às vezes, tem uma pessoa você tem as influências. Lado, né? Né? Tá certo. A gente tem isso muito fortemente na política, tá? Mas a gente tem isso nas empresas também. Tem também, né? É uma informação, eu levantei essa questão justamente o seguinte, tá? Esse diretor, o amigo dele, ele se desligou no ano passado. Opa! Então,
Porque agora começou a aparecer, ou será que sempre foi? Será que as reclamações do time dele ali, dos cinco subordinados... Não era abafada, né? Eram abafadas? Será que ou os caras não tinham coragem de reclamar e estava tocando? Com certeza. Porque a gente tem uma situação no livro, o seguinte, a empresa hoje, esse atacado de autopeças, ele está procurando ampliação. Então ele precisa buscar mais mercado, né? Então ele fala aqui no texto, no final, né? Existem planos audaciosos de expansão e aumento do seu market share, coisa que talvez nunca tenha tido também, né? E aí começa realmente a aparecer quem está entregando o resultado e quem não está, né? Então entra um pouco nesse cenário que a gente discutiu até agora. Tem uma falha aqui também muito grande de RH. Até eu estava conversando com alguém nesses últimos dias de visita, de reunião de conselho do G7, sobre o papel do RH e como que o RH tem trabalhado muito em várias instituições como um organizador de festas e eventos e não como um capacitador de equipe. Exatamente. Então não é mais um lugar, não é mais um setor que você vai lá para tentar trazer mais gestão ou profissionalizar melhor o seu colaborador, produtividade, enfim. É um setor para trazer festa do Dia da Mulher, festa do dia de não sei o quê. Não que isso não tenha que acontecer, mas a festa junina da empresa, o RH vai cuidar. São coisas que são importantes, tem que ter esse lado sociável da empresa, mas que o RH acaba pecando. Então aqui eu vejo um problema de RH também nisso. Sim. De falta de processo na contratação, né? Porque, faz 13 anos que o cara tá ali medíocre, né? Mediano, e ninguém tomou nenhuma atitude. E ao mesmo tempo, não tem esse RH ele não tem uma segurança de eu chegar e falar assim, eu tô percebendo que tal e tal funcionário não está colaborando tanto com a equipe. Então o RH ser esse espaço de realmente fazer a relação da empresa se desenvolver. Existe aqui uma questão que eu acho que a gente está entrando que é bem importante, tá? A questão da avaliação de desempenho. Isso que eu ia falar, exatamente. A avaliação de desempenho aqui parece que ela está ausente, né? Uhum. E esse é um fator, acho que eu que trabalhei em grandes empresas também, isso tinha bastante, né? A gente tinha avaliações normalmente semestrais de desempenho, o diretor chegava, chamava a gente, aqui está legal, aqui não está, precisa melhorar aqui. Eu lembro até uma vez dentro do Banco Real que um dos diretores falou, você está legal, está tudo bem, mas eu vou te dar esse livro, eu quero que você leia ele até o mês que vem, e a hora que você terminar de ler, você liga para mim para a gente trocar uma ideia. Que legal. Eu achei isso genial, né? Então entra a questão do profissional conseguir realmente dar o apoio para o seu time. Ele não fez isso só comigo, ele fazia isso com todos os demais também, ele dava um livro. Então, eu acho que essas são situações bem estimulantes, né? Pedro faz isso direto. Né? Puta, a gente tem que ler um monte de livro, cara. Só que ele não dá só pro cara, lá, ele dá pra todo mundo. Fala, lê aí o checklist, vamos lá. Todo Natal tem presenteado meu time. Você ganha o livro, tem que ler, né? E eu dou logo antes do recesso, né? O pessoal deve se ressentir, porque vai passar o Natal, Ano Novo, lendo o livro, que sabe que no dia 2 de janeiro, vou perguntar, e aí, o que você achou, né? Vamos aplicar. Dia 2, quando você voltar, você me dá o feedback aqui. Eu não falo isso, mas eu cobro a conversa, né? Mas enfim, acho que é uma forma super legal para mim de você compartilhar informação através disso. Mas eu só queria fazer uma pontuação que a gente falou sobre meta, né? E acho que às vezes é bem difícil você estabelecer meta. Mas do lado comercial aqui, de novo, acho que a empresa tem muito mais problema do que o Joel. Tá claro aqui que o buraco é mais embaixo. Mas assim, o cargo do cara é de supervisor comercial, ele gerencia o time com menor e menos rentável, região menor e menos rentável. Então, assim, os resultados deles são ruins, as metas estão aí, dá para ver, né? Não precisa fazer um trabalho muito grande para aparentemente o diretor já colocou ele ali naquela região, fica, né? Só que aí o time fica, quem está ali abaixo fica totalmente deslocado, né? Em matéria de perseguição de resultado, de buscar atingir metas. Tem um ensinamento, vou te chamar de professor. Pode, claro, eu sou professor. Né? E tem um ensinamento para gente que trabalha com gestão de nunca deixar um negócio muito frouxo. Sim. Né? Porque quando a coisa fica muito frouxa, é fácil de pessoas desse tipo ou com esse tipo de atitude, né? se acomodarem na estrutura, né? Se a gente aperta um pouco mais, faz uma coisa
com metas mais robustas, naturalmente o pessoal não vai carregar um peso morto, né? Eu acho isso muito importante. Mas isso que você falou, você matou a pau, tá? É óbvio que a gente, quando escreveu o livro, nós mudamos, por exemplo, o ramo de empresa. Eu não vou falar aqui qual foi a empresa. Fala, vai. Já vai. Não, agora vocês vão ficar muito aquela curiosos. empresa que nem tem mais. Mas, fala aí. Vai. Já quebrou, essa empresa aí já quebrou. Pode me falar. É essa aí, vai. Abre o jogo. mas você matou a pau, tá? Essa empresa aqui era um dos problemas. Era generalizado em diversos setores. Então, assim, realmente faltavam processos, né? Faltava um monte de coisa, RH, né? Então a gente tinha problemas em todos os níveis, né? Esse aqui era um deles, né? E aí chegou um momento que a empresa buscou crescer e buscou se reestruturar para mudar de patamar, né? Não Porque foi o Banco Real, não. Não foi o Banco Real. E se fosse também não falaria que era. Mas sabe que tem um E ponto... se fosse a resposta, seria a mesma, né? Tem um ponto importante, porque tem objetivos grandes aí. Eles querem se destacar pela descrição. Grandes conquistas exigem colaboração de um grupo. E ninguém é bom em tudo. É por isso que um grupo se complementa. Sim. E aí vem algumas características da liderança, que, por exemplo, poderia mitigar o problema, imaginando que seria só o Joel, vai? Sim. Mas se alguém não está cumprindo o que está falando, os compromissos não estão sendo executados, tem que ter alguém que tenha uma responsabilidade maior, porque se alguém tem baixa autogestão e o objetivo é grande, alguém vai ter que estar complementando isso. Exato. Tem que ter, nesse caso, papel do líder, uma modulação do medo bem desenvolvida, porque se tiver medo do que vai falar, porque tem alguém que está cobrindo, também vai ser um problema. E assertividade, de abrir o jogo, a verdade liberta. Falar, olha, não está acontecendo, a gente tem que chegar até aqui e não vamos chegar se continuar assim. Exato. Porque na hora que tem alguém que consegue colocar isso na mesa e alguém com uma organização tal para ajudar a chegar em processos, a chance do êxito começa a aumentar. Né? Claro. Legal. Com certeza. Dá para colocar uma coluna nova de outro gestão, então. Tem a autogestão e a gestão do outro. Tá faltando. Alô, gestão. Mas você não consegue gerir o outro se você não tiver isso aqui muito bem desenvolvido, né? De qualquer forma. Então, Lá não na adianta. nossa cidade a gente chama de empurra-corda. Sabe? Esse é um empurra-corda, né? Ele não tem... Explica por quê? Porque não dá para empurrar corda, né? Fisicamente a gente já puxa a corda, mas empurrar, tá, né? Tinha bastante lá na nossa organização. Legal. Celso, como é que é a tua experiência, aí entrando um pouquinho na matriz, essa matriz se aplica em toda e qualquer empresa, né? E toda qualquer instituição educacional também, né? Ele aplica-se a características de pessoas e depois empresas dentro são pessoas, dessas empresas, Sim. né? Isso aqui é uma curiosidade, na verdade eu sei, mas eu vou perguntar para compartilhar isso com a nossa audiência. Essa matriz, por exemplo, dentro de uma média grande empresa, ela é interessante ela ser aplicada não só para as lideranças, mas para todo o quadro de funcionários, de colaboradores, não é? A ideia... Como é que vocês trabalham isso dentro do projeto? A ideia dessa matriz descreve potencialidades que todos nós temos e Sim. que operamos 100% do tempo no nosso dia. Dependendo do objetivo coletivo, a gente vai usar mais ou menos cada uma dessas competências à medida que temos a capacidade de. A boa notícia é que a gente pode aprender, que varia de uma pessoa para outra a velocidade que vai aprender. Então, a pessoa sabe chutar bola, mas às vezes ela nasceu para jogar na zaga. Sim. Não adianta ficar botando para centroavante. Mas numa empresa, num grupo, como eu disse, se houver complementariedade dessas competências, pode ter alguém que com pensamento crítico consiga fazer esse posicionamento. Assim, talvez essa pessoa não consiga jogar na defesa, mas ela sabe quem joga na defesa. No frigir dos ovos, cai em lideranças que sabem maximizar o potencial do grupo em função dessas características que todos temos. Sim. Em maior ou menor grau. Em maior né? ou menor grau. É uma arte, né? É uma arte. uma arte. É um Arte exercício. da gestão, né? Mesmo. É um exercício de identificar o potencial de cada um. Nesse caso do livro aqui, acho que a gente já comentou, né? Quer dizer, se de repente o Joel fizesse esse trabalho de
se fosse feito esse trabalho de avaliar ele dentro dessas competências, o gestor teria claramente uma visão de onde eu coloco esse cara e talvez jamais colocaria ele como gestor de outras pessoas, né? Você concorda com isso? Até a gente já teve essa conversa, não lembro agora se foi em outros podcasts ou na oportunidade que você participou da apresentação dos casos. Se a gente já teve, vamos repetir, porque nunca é demais a gente falar sobre isso, né? Não necessariamente o cara que é um bom vendedor, como é nesse caso, ou tem as características de um bom vendedor, é um bom gestor de vendedores e assim por diante. Exato. E aí tá um erro que muitas empresas cometem na hora de fazer as promoções de cargos. Eu pego um cara que é muito bom na execução de alguma coisa e subo ele de nível. E não necessariamente porque ele é bom na execução daquilo, ele é bom gerindo outras pessoas. Pelo contrário, né? Porque quem gere não necessariamente precisa executar. Quando a gente pega o melhor professor e chama o cara para coordenar e não é a dele. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Dentro das instituições de ensino eu já vi isso muito acontecer também. Muito. Foi aí que começou a brincadeira de presentear livros. O primeiro livro que acho que já faz uns 4 anos que entreguei pro pessoal foi o Pipeline da Liderança, que fala sobre isso, né? Os 7 passos Foi aí daí que eu tirei essa... da liderança, que começa com Você deu um pro Igor também? o autoconhecimento. Não deu, mas eu já li, é um livro fantástico, podem ler. Mas você sabe uma coisa que o Pedro colocou, essa história de entregar um livro, é permitir criar um ambiente, já que a gente está fazendo comparações com jogo de futebol, para o jogador falar, professor, eu não sei jogar aqui nessa posição. Então, se o Joel estivesse mais comprometido com a assertividade que ele tem e como ele sabe se pronunciar, ele poderia falar, olha, minha praia não é coordenar esse grupo, me dá uma outra coisa. Então, não é só gestão. A gestão, nesse caso, seria criar um ambiente para que cada um também se pronuncie, porque não dá para você enxergar tudo o que está acontecendo, dependendo do que está. E isso também é importante para as pessoas que estão nos ouvindo, porque às vezes estão sendo cobradas, estão até comprometidas em entregar, mas está faltando um pouquinho de assertividade no sentido de manifestar suas necessidades, para falar, olha, eu posso contribuir mais com a empresa se eu fizer isso. E isso vai ajudar todo mundo. Será que vão ficar decepcionados comigo? Pelo contrário. Mais uma vez, a verdade liberta e ajuda todo mundo, né? Sim. Eu vou trazer um assunto agora, a gente está conversando sobre algumas questões que eu acho que me remeteram aqui a algumas situações que eu vivenciei na minha jornada. Aqui a gente tem um caso onde aparentemente as coisas andavam meio frouxas, sem estabelecimento de metas e tudo mais. E aí eu queria ouvir vocês, eu vou expor uma situação e queria ouvir vocês sobre isso. Na minha jornada profissional, obviamente, de novo, eu não vou citar onde isso aconteceu, em quais das empresas, mas a gente tinha uma situação muito comum, tá? Assim, por muitos anos, tá? Então não foi uma empresa que eu trabalhei só 1 ano, tá? Por muitos anos, a atribuição de metas, ela era, vamos colocar assim, você trabalhando com foco, com disciplina, né? Determinação, você chegava e batia a meta. E aí chegou num momento que os gestores mudaram, e aí chegou um momento que, por exemplo, entregar 100% já não era mais aceitável por esses gestores. Você tinha que bater 130, 140. Qualquer coisa abaixo disso já não era aceito. A instituição, 100% estava legal. Só que os gestores já não aceitavam mais, eles elevavam a régua, porque eles queriam aparecer, eles serem mais, só que pressionavam o time de tal forma que em algum momento você fala, cara, inalcançável, eu não consigo, eu faço 1 mês, 2 meses, mas 3º, 4º mês, tentando 130, 140, né? E aí, como é que faz? Queria que vocês comentassem um pouco isso, não sei se vocês já tiveram experiências dessa natureza, mas existem alguns setores da economia onde isso acontece, ou seja, você não faz uma atribuição de meta justa, né? Assim como aqui as metas aparentemente elas foram meio largadas, né? Existem empresas que sobem a régua muito. E aí isso acabou gerando uma desmotivação muito grande em todo o time, tá? Em todo o time. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, se vocês já presenciaram esse tipo de situação ou não.
Não precisa. Não briguem. Não precisa se pegar no tapa, gente. Eu tenho uma coisa para dizer sobre isso, que eu acho que assim, uma resposta rápida, né? Acho que se você conseguir atrelar a meta ao variável das pessoas, você acaba gerando isso de uma forma muito saudável, que para a empresa vai ser muito bom fazer 130%, e aí você faz de uma forma que para o colaborador, para o vendedor, seja muito bom também, porque ele vai ganhar mais dinheiro. E acho que tem vou contrapor esse ponto de isso causar no time um problema, com a complacência de você chegar em 98% da meta e ficar tudo bem. Não, mas quase. Mas 98. Mas agora foi 97, no outro vai ser 99. E tudo bem, agora é 80, agora a gente fez 65% da meta, então estamos aí, a firma não fecha. Então acho que assim, tem os dois lados, é muito importante medir as duas pontas, né? E por isso que eu acho que a remuneração variável aí pode ser a grande resposta para isso, que aí você não fica nem do lado de baixo, nem do lado de cima da régua com tanto estresse. Mandou bem, cara. Tô junto. Eu acho que complementando o que o Pedro colocou, criar metas viáveis também é uma coisa fundamental de um gestor. Difícil. Porque você até comentou, não é trivial estabelecer metas. Mas eu acho que a função de quem está dirigindo e planejando é exatamente permitir que sejam execuíveis essas metas. E quem não, tanto o gestor ou quem não está conseguindo fazer, apesar de estar dando 100%, porque se eu estou dando 100%, e isso é fato, é 100%. Asseguradamente eu não vou conseguir atingir. O sentimento que aflora disso é decepção. Ou seja, como é que eu vou lidar com essa tristeza? Eu tenho que usar assertividade e falar, olha, vocês me mandaram entrar numa guerra com canivete, ou às vezes com colher. Então, mais uma vez, eu acho que o jogo aberto, a assertividade do liderado, a capacidade de planejar do líder são competências importantíssimas em qualquer jogo. Sim. Professor, qual seria a empatia de ouvir? De saber. Empatia. Na verdade, empatia, a competência é empatia. Empatia, É conseguir se colocar no lugar do outro. E tem dois tipos. A cognitiva, que é o procurar entender o que o outro está sentindo, e a emocional, que é sentir o que o outro está sentindo. Mas, às vezes, começa com a cognitiva. Às vezes, a pessoa tem mais dificuldade mesmo de se colocar e sentir o sofrimento dos outros. O que, às vezes, é um benefício. Um médico que trabalha no UTI, se ele não aprender a controlar a sua empatia emocional, ele não aguenta trabalhar. Exato. Como um médico que está brigando com Deus. Exato. Uma coisa que na medicina se aprende, né, com um médico intensivista, sabe aquela brincadeira de ficar olhando nos olhos, quem pisca primeiro perde? Um professor meu intensivista falou assim, toda vez que eu brinquei com Deus de ficar olhando no olho, eu perdi. Bem de médico, não tem conversa. Não tem. Eu coloquei isso porque tem a assertividade, né, da pessoa que está trabalhando, de poder se abrir e falar. E aí tem a mais difícil, que eu acho, que é de quem tem cargo de gestão, de gerência, etc., que é de ouvir, né? Então, esse a complementariedade. Esse canal, né? é o que ajusta tudo, né? Legal. Às vezes eu já vi casos da pessoa bater a meta, mas falar assim, eu não vou bater muito, porque se eu bater demais a meta, minha meta vai aumentar e mês que vem eu vou ter mais trabalho. Passa de uma, pô. Então, eu vou... Só uma, né? Isso aí acontece pra caramba. Então, eu vou segurar o pé, eu vou bater a meta, vai ficar todo mundo feliz, vão bater sino lá na empresa, vão bater palma pra mim, vou ganhar o brindezinho do mês, mas também não vou exagerar muito não, senão vão começar a achar que isso que é hábito e vão começar a subir demais a régua. Então, isso também é uma coisa que... Eu acho que aí o remédio que o Pedro colocou é uma dos instrumentos. A variável, né? Exatamente. O fator variável para exatamente... Não ter esse tipo de problema. Ou, no mínimo, mitigar, né? Não ter uma palavra muito difícil, né? Mas pelo menos mitigar, com certeza. Igor, isso eu vi tanto, cara. Isso que você acabou de falar. Em mundo de banco, isso aí deve ser... Real, é constante. É muito real isso aí, cara. No Banco Real? Ato Eu trabalhei. falho.
Chato, Fábio. Ah, garoto. Não. Aí sempre entrega. Mas ainda o Banco Real não tá mais. Já foi, virou Santander. Amém, né? Mas ó, eu vou falar para vocês, o Banco Real foi o melhor banco de todos escola, que eu né? trabalho. Foi uma escola. Tudo bem, fiquei 22 anos ali dentro, mas foi uma escola. Eu lembro como cliente do Banco Real, como ele era moderno, cara. Não sei se vocês Muito chegam bacana. a lembrar do Fábio Barbosa, que ele fez a parte, né, quando o ABN assumiu. A gestão mais fantástica foi durante a gestão do Fábio Barbosa, né, que foi o ABN que estava à frente, era o ABN Elmer Real. E eu lembro assim, trazendo isso para o mundo empresarial, o Fábio Barbosa, eu lembro que numa convenção ele falou o seguinte, cara: você tinha milhares de gerentes do Brasil inteiro, em São Paulo, numa convenção, e aí ele falou o seguinte: a nossa empresa é uma comunidade. Ali nós temos gente boa, gente ruim, nós temos médicos, temos enfermeiros, temos incendiários, temos bandidos, nós temos de tudo dentro dos nossos quadros. Né? E aí você começa a analisar algumas situações específicas, né? Você tem os folgados, né? Você tem os que favorecem, os que fazem corrupção, e os casos começam, de certa forma, a ter uma ligação com o que ele falou, né? Você tem públicos dos mais diversos trabalhando ao seu lado, né? E aí muitas vezes você não conhece a fundo quem está do teu lado, né? O que ele é realmente, o que ele faz, o que ele pode entregar, o que ele não entrega, né? E a empresa investir em ferramentas como, por exemplo, a matriz De referência. né, de referência, para começar a trabalhar isso mais a fundo, com um trabalho muito sério, acho que isso tem um papel fundamental. Tá? Eu acho que ações dessa natureza, elas são muito valiosas. Depois, Celso, você pode pagar a comissão, tá? Eu acho que é bacana também isso, porque ela permite, quando a empresa implementar um programa desse, permite que as pessoas comecem a desenvolver autoconsciência Sim. sobre como elas operam, como opera o cara que está do lado, o chefe, né? Então é um negócio muito interessante. Eu sempre falo, eu sempre tive comigo o seguinte, a questão do autoconhecimento, né? Porque você precisa se conhecer para efetivamente você saber, né, o que você pode e o que você não pode assumir de responsabilidade, né? E entra muito nisso daqui, né? O pessoal da Semente Educação me abriu um link, eu não consegui terminar tudo ainda, mas assim, os feedbacks são espetaculares da plataforma que ela vai dando, né? À medida que você vai respondendo os questionários, né? No final tem os vídeos de feedback de acordo, cara, fantástico, é um negócio excepcional, né? E você você tem o feedback, você sabe disso, né, Celso? Claro que foram os criadores, né? Cara, o que eu estou legal, o que de repente você pode ter uma sinalização de onde você pode melhorar. Então é muito, muito bacana. E óbvio, né? Você não vai ser... Aqui o objetivo não é ser nota 10 em tudo, né? Não. Mas é você identificar o teu perfil, aonde que estão as tuas forças para você fortalecê-las e onde estão as tuas fraquezas para tentar melhorar um pouquinho para não ficar tão fraco, né? Então isso é muito legal. E até, Wilson, não necessariamente porque, por exemplo, eu tô mal em sensibilidade estética, quer dizer que eu precise desenvolver isso. Eu preciso ver como que tá qual que é o meu objetivo, né? Qual que é a minha rota, onde eu quero chegar. Dependendo onde eu quero chegar, talvez a sensibilidade estética não seja o principal item. E o foco que está ali mediano seja algo que eu tenha que desenvolver muito mais. Então, é bom ter esse crivo, porque eu vejo alguns alunos às vezes respondendo e falam, putz, eu estou muito ruim em algum item aqui, eu estou muito fraco aqui, eu vou desenvolver isso. Eu falo, calma, será que não tem alguma outra competência que ela pode ser tipo um hábito atômico, que você vai desenvolver o foco e isso vai acabar desenvolvendo tudo, ou vai desenvolver uma empatia e isso vai refletir em outras? Vamos analisar com mais calma e não só no, esse eu tô pior do que aquele, eu vou olhar mais para esse. Gostei desse vamos fazer Gostei. É boa. Gostou? Hábito atômico vai caindo o dominozinho e vai mudando a vida. Muito bom, parabéns. Legal, gente. Nós estamos aí com 45 minutos já de episódio. Nossos amigos aí têm um compromisso daqui a pouco, viagem, voos, né? Voltar para suas casas, sexta-feira, né? Coisa boa. Sextou, aí final de semana para dar uma reenergizada e voltamos a todo vapor na segunda-feira, né? Então, assim, a gente já parte aí para os comentários finais, né? Fiquem à vontade, cada um falar um pouquinho, como é que foi a experiência aqui, o que vocês acharam, o conteúdo do livro, essa discussão em si. A gente poderia ficar
2 horas aqui discutindo e levantando temas, mas a gente entende também o compromisso. Os episódios normalmente têm uma duração de 1 hora, 1h10. A gente vai encerrar um pouquinho antes, em consideração realmente a contribuição de vocês, e que eu acho que foi fantástica. Obrigado de coração desde já. Eu queria agradecer também pelo convite aí para o Igor, pelos professores, né? Realmente é um trabalho muito bacana. Eu espero que as pessoas que estão ouvindo a gente possam complementar seu estudo, né? Possam usar, porque eu sei que você tem esse objetivo pedagógico, né? Do ganha-ganha de toda essa nossa junção aqui. E fiquei muito sensibilizado hoje também com o teu programa, tá? Semente, né? O programa Semente. E certamente, eu estou fazendo o convite, você vai me mandar lá o material, né? Para a gente já poder colocar na nossa faculdade os casos, começar a trabalhar. Sim. E até linkar com o teu programa aqui, sim, né? Já fazer, ele também tem lá o podcast, não me convida muito, mas tem. E aí a gente já faz. E desse trabalho que a gente vai desenvolver também na educação básica, na educação superior, né? Tá? Posso dar um alô aí para os ouvintes? Claro. Eu amo o Presidente Prudente. Garoto, adorei. Vamos. Legal. Você vai gostar que eu vou falar aqui, porque eu confesso que a conversa hoje, esse livro, tudo isso que a gente discutiu, me deu muita vontade de voltar para a sala de aula, de dar aula com esse livro aqui, de falar com esses casos com os nossos alunos, né? A gente tem um módulo introdutório de empreendedorismo que todos os alunos no básico participam. Então, semestre que vem, até vocês vão ver em sala de aula. Pedro. Até os de direito. Nossa, que legal. Até os de medicina, se tiver lá. Vamos colocar todo mundo no básico. Tem que saber de empreendedorismo. Até médico tem que saber de empreendedorismo. Inclusive é uma reclamação recorrente que a gente ouve do cara se forma e não sabe emitir uma nota, né? Então vamos ajudar desse lado também. Mas estou super empolgado aí, vou usar o material de ambos com as devidas permissões aqui dentro de sala de aula no semestre que vem, sem dúvida nenhuma. E desde já, eu já me coloco também à disposição, tá? De algum momento a gente fazer alguma atividade presencial com os alunos, né? Eu não sei se vocês repararam, mas o prefácio do livro ele foi escrito pelo professor Moran. Sim. Uau! Vocês conhecem? Claro. Então, o Moran é uma referência em metodologia ativa. E ele fala no prefácio dele que esse conteúdo do livro ele pode ser usado tanto no ensino presencial, semipresencial, à distância, de todas as formas, tá? Não tem uma restrição. E ele elogia justamente a questão da vinculação de teoria e prática, que é isso que nós propusemos, né? Isso é tudo, né? E aí, se você for aplicar esses casos, tá? Eu vou citar um colega professor, que é o Paulinho lá de Ourinhos, da Unifil. Ele fala o seguinte: Wilson, um dia que a aula está meio morna, eu lembro de algum caso que se conecta com o tema que eu estou abordando e jogo o caso para a sala de aula. Vira um fervo. Né? Ele falou, tá, tem cara que quer se pegar no tapa, porque cada um quer colocar o seu ponto de vista, né? Então isso é muito legal. Então eu falo, cara, esse projeto ele não é um projeto só regional aqui, não é só de Prudente, não é só regional. A gente quer levar esse conteúdo de valor para outras instâncias. E eu vejo assim, o trabalho que o Celso faz, que a Semente Educação faz, o que o Igor faz aqui dentro, o que a Toledo está fazendo com o que a gente tem no livro, e esse podcast está gerando um conteúdo de alto valor. E nesse sentido a gente está realmente à disposição do Celso, de vocês, lá em Guarulhos. Legal, muito bom. E vamos embora. Eu acho que, para mim, uma das grandezas do livro é exatamente não apresentar a resposta pronta. É melhor. Se num primeiro momento tem mas o que vai fazer aqui? Não, essa é a beleza do livro. Porque ele permite a discussão. Então, eu acho que quem vai utilizar o livro na sua instituição, o charme dele é esse, abrir e escutar. Talvez, inclusive, treinar uma das habilidades que a gente tanto precisa, porque na verdade, é isso que acontece. A vida real não traz respostas. Exato. A vida real traz situações e a gente tem que ir atrás. E eu acho que esse é um dos grandes méritos. E parabéns aí por ter desenvolvido isso. A ideia eu vou falar um negócio aqui. A ideia de criar esse podcast em formato de roda de conversa foi justamente, você tinha me perguntado lá no início, sim, quando você chegou, né? Está vendendo muito livro? Não está vendendo muito livro. E o objetivo não é vender o livro.
Só que, quando nós escrevemos o livro, a gente tinha uma expectativa de que os professores fossem pegar o livro e realmente usar em sala de aula. E aí a gente foi percebendo ao longo do tempo que não estava acontecendo. Aí eu fui conversar com alguns amigos, professores dessa instituição, de outras. E aí, quando comecei a ouvir respostas tipo, cara, o doutor me respondeu, eu não sei usar isso aqui em sala de aula, porque eu não sei como se resolve. Eu falei, você não precisa saber como se resolve, gera discussão, deixa a coisa correr. O mundo real, empresarial, ele não dá resposta pronta, você não tem um caminho só, você pode resolver de várias formas. Gera Mesmo discussão, caso, né? numa realidade diferente. Com outra cultura, a gente já falou isso em outros episódios, né? Porque as pessoas vêm de uma cultura, de uma crença, a instituição tem uma cultura, e cada instituição, cada pessoa tem a sua cultura e sua crença. Então, isso permite com que você tome decisões diferentes dependendo do contexto no qual você está inserido. Então, não tem uma resposta única. Aí entra exatamente nisso que você falou, Celso. Né? Você tem uma enormidade de possibilidades. Agora, qual solução que eu vou tomar é aquela que é melhor dentro daquele contexto onde eu estou presente. Valeu, Celso. Perfeito. E para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, Rui, Obrigado. Pedro, Celso, e agradecer o Wilson também pela parceria. Estamos no 5º episódio já desse projeto e muitos ainda virão, e cada vez a construção e a conversa tem ficado melhor e mais rica. Exatamente. Você vê que até a minha folha de rascunho está diminuindo. Já está né? diminuindo. A No primeira primeiro- vez ele chegou com quase um livro de rascunho. Marca tudo de verde, parece palmeirense. O primeiro, Rui, eram 4 folhas. E está diminuindo, né? Então, a gente vai pegando a manha, né? Vai pegando o jeito. Então, tudo é uma questão de treino, de habilidade e de desenvolvimento, né? Perfeito. Imagine o seguinte, né? Um cara que trabalhou durante 25 anos só em banco, um cara que trabalhou em transportadora, e aí, de repente, vai para a comunicação, fazendo podcast, é uma transformação, né? É mais uma das transformações da minha jornada, né? Que beleza. E a gente precisa realmente querer fazer isso para... Né? E aí, essa melhoria, ela fica visível, porque você está entrando num nicho onde você não é o cara, entendeu? E aí você vai melhorando a cada episódio. E acho que isso é fantástico, é desenvolvimento. Isso aí. Gente, muito, muito obrigado a cada um de vocês por estarem aqui conosco. Obrigado. Valeu. Valeu.